Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde. Como habitualmente recebemos sempre em estúdio o Dr. Dinis Carmo, que nos vai dedicar mais um programa à saúde e aos nossos telespectadores. Doutor, hoje o tema que nos traz é artroscopia e endoscopia. A endoscopia é um termo mais utilizado, que nós conhecemos mais vulgarmente, mas a artroscopia nem tanto. Boa noite, antes de mais. Olá, Seja Fátima, muito boa noite. bem-vindo. Boa noite também aos telespectadores. Olha, eu acho que você acertou mesmo na mousse e é precisamente para esclarecer essa dúvida que você acaba de expor que eu resolvi falar da artroscopia. Aliás, repare, nós já a semana passada, a propósito do tratamento das tendinoses, nós falámos da artroscopia como uma modalidade de tratamento das tendinoses. E realmente, e porquê é que falámos? Porque hoje em dia é praticamente impossível falar de patologia articular, ou se preferir doenças articulares, sem se falar da artroscopia. E é curioso que, apesar da artroscopia ser hoje em dia a operação ortopédica que é efetuada mais frequentemente em todo o mundo desenvolvido, a verdade é que, como você acaba de dizer, o termo continua a ser um motivo de confusão para as pessoas. De maneira que eu resolvi falar da artroscopia e por arrasto também da endoscopia. E isto porquê? Porque repara, eu sabe que eu não tive muitos, mas acho que tive alguns privilégios na minha vida. Olha, e um deles foi nos anos 60 ter podido acompanhar os Beatles. Nos anos fantástico. 70 ter podido acompanhar os ABBA. E nos anos 80 ter podido acompanhar a artroscopia. E isto Portanto, porquê? nasceu nos anos 80. A artroscopia é anterior, começou realmente, mas digamos que a artroscopia moderna Mas a primeira... foi a partir dos anos 80 que realmente se começou a divulgar, nomeadamente na Europa. E repare, nós não estamos aqui a falar de coisa pequena, porque eu considero o desenvolvimento da endoscopia e da artroscopia e sobretudo da cirurgia artroscópica ou artroscopicamente assistida, a par da anestesia, da asepsia, do raio-x e da penicilina, como uma das grandes descobertas da medicina e que tiveram uma influência absolutamente enorme na vida das pessoas. A memória dos homens é curta. Em que sentido é que fizeram essa diferença? Olha, eu, se não se importa, vou responder essa pergunta no decurso da minha apresentação. Acho que isso vai se tornar evidente, porque eu vou precisamente focar esse aspecto. E a questão é o seguinte, começando então pela endoscopia, como você diz, a endoscopia é um termo muito mais familiar para as pessoas, até porque hoje em dia poucas pessoas haverá com mais de 30 anos que não tenham já feito uma endoscopia ou uma colonoscopia. E portanto a maior parte das pessoas sabem que é um exame que é feito com uma óptica, portanto com um instrumento flexível, à base de fibras ópticas, que é introduzido pela boca ou pelo ânus, de maneira a nós podermos ver por dentro o esófago e o estômago, ou pelo contrário o intestino grosso. Qual é então a diferença da endoscopia para a artroscopia? A endoscopia, que já agora a propósito quer dizer ver dentro, isto é uma palavra que tem as suas raízes na língua grega, endo quer dizer dentro, escopia, ver. Portanto, endoscopia é ver para dentro. Se nós, em vez de vermos o tubo digestivo, estamos a espreitar para dentro de uma articulação, então deixa de ser endoscopia para ser artroscopia. Ou seja, se você quiser, em termos muito simples, que penso que toda a gente entenderá, a artroscopia é, no fundo, fazer uma endoscopia à articulação. Seja ela o joelho, o ombro, a anca ou outra qualquer. E porquê é que isto realmente foi importante e porquê é que eu disse que isto foi um dos privilégios da minha vida e uma das descobertas mais importantes da história da medicina? Ou se quiser, por outras palavras, quer dizer, como é que isto apareceu e porquê é que isto apareceu? Olha, a endoscopia, pelo menos a endoscopia moderna, foi descoberta no Japão. E do Japão, como é que ela veio para Portugal? Ela veio para Portugal pela mão de um professor absolutamente extraordinário, que foi eleito na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e que era o professor José de Gouveia Monteiro, que foi uma pessoa notável e que, tendo ouvido falar da endoscopia, conseguiu uma bolsa de estudo para um seu colaborador, o Dr. Cantante Garcia, que durante 2 anos esteve no Japão a aprender a fazer endoscopia.
Ao fim de 2 anos, o Dr. Cantante Garcia já tinha casado com uma japonesa, já tinha o endoscópio, já sabia fazer a endoscopia, de maneira que resolveu regressar a Portugal e continuou a praticar, portanto, na Faculdade de Medicina, onde começou a fazer as endoscopias e a transmitir o conhecimento aos colegas. E eu tive o privilégio, porque acho que foi um verdadeiro privilégio, de ter sido aluno do professor Gouveia Monteiro, do Dr. Cantante Garcia, e ter assistido em Portugal às primeiras, ou aos algumas primeiros das primeiras passos de endoscopia e colonoscopias foram feitas em Portugal. Ora, porquê é que isto foi muito importante? Porque, repare, nesta altura, estamos a falar no início, finais dos anos 60, início dos anos 70, havia uma patologia que era prevalente na população portuguesa, e não só, e que eram as úlceras gastrointestinais, do estômago e do duodeno. E o que é que acontecia? Acontecia que essas úlceras eram muito perigosas porque podiam, em qualquer altura, começar a sangrar, podiam inclusivamente romper, se rompiam, sangravam. Portanto, isto era uma situação que podia ser de vida ou de morte. E na altura, qual era o tratamento? O tratamento era a pessoa ir para o hospital, ser operada, abrir-se-lhe o estômago e cortar-se-lhe o estômago. Eram as chamadas gastrectomias. E porquê? Porque toda aquela parafernália de medicamentos que hoje em dia são muito vulgares e que toda a gente conhece, o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol e outros da mesma família, na altura não existiam. E, portanto, não era possível fazer o tratamento das úlceras à base da toma desses fármacos. De maneira que, naturalmente, que era muito importante, portanto, fazer um diagnóstico precoce e sermos capazes de visualizar as lesões antes delas evoluírem para além de um determinado, digamos, de uma determinada dimensão. Sim, daí o papel importante da endoscopia ter surgido em Portugal nesta altura. Importantíssimo, porque na altura, como é que se fazia o diagnóstico? O diagnóstico era feito à base de um exame que era um raio-x com papa varitada. E papa varitada porquê? Era uma papa que tinha bário. Porquê bário? Porque o bário é radiopaco. De maneira que aquilo era uma papa espessa, desagradável, com um gosto horroroso. Eu posso falar porque tive experiência de fazer este exame. Portanto, nós engolíamos aquela papinha e o que é que acontece? Aquilo ia barrar as paredes do tubo digestivo, da mesma maneira que a manteiga barra o tabuleiro. Depois eram feitos uns raios-x no sentido de se poder visualizar, portanto, o estômago por dentro e diagnosticar uma úlcera. Naturalmente que este exame, além de ser desagradável, tinha muitas limitações e, naturalmente, como as pessoas poderão ver no quadro que nós vamos apresentar, não tem rigorosamente nada a ver com as imagens diretas que nós conseguimos hoje em dia obter através do endoscópio. Passando então agora para a artroscopia. Pronto, a artroscopia, se calhar não foi por acaso, também apareceu no Japão. Mas mais recente, a artroscopia. Mais recente, não muito, mas mais recente. Embora realmente a artroscopia moderna também não ande muito longe do início da artroscopia. Porque já agora, deixa-me também explicar-lhe um aspecto que é curioso. Porque é que isto apareceu no Japão? Olha, a endoscopia apareceu no Japão, com certeza, pela razão de que os japoneses têm um hábito muito peculiar e que é beberem bebidas extremamente quentes. Por exemplo, eles têm o hábito de beber o saqué, como toda a gente sabe, portanto é uma aguardente que é feita à base do arroz e que está para os japoneses como a nossa aguardente vínica para nós. E eles aquecem a bebida e depois bebem aquilo extremamente quente, de maneira que a maneira que eles têm de beber aquela brincadeira sem se queimarem é pegarem na bebida e sorverem-na, engolirem-na de um golo, que é para não queimarem a língua, de maneira que o que é claro é que se aquilo não vai queimar a língua, vai-lhes queimar o esófago. De maneira que o que é que acontece? É que devido a este hábito peculiar, que pelos vistos lhes dá muito prazer, os japoneses, pelo menos na altura, tinham uma incidência de cancro do esófago muitíssimo superior à população mundial em geral. E daí a necessidade ou o estímulo para o desenvolvimento da endoscopia. No caso da artroscopia, como também nós todos sabemos, os povos orientais têm muito o hábito de se ajoelhar. E para eles, o facto de serem capazes de se ajoelhar e sentarem em cima das nádegas, digamos assim, para eles culturalmente é muito importante. Claro. De maneira que o facto de eles terem patologia degenerativa articular, artroses, impedia-os
de fazer esse ato, que muitas vezes até é um ato ritual. De maneira, curiosamente, também não terá sido alheio este facto que a artroscopia foi no Japão que apareceu, e curiosamente era utilizada precisamente em pessoas de idade, portanto com problemas de artrose no joelho, exatamente quase o contrário do que é feito na maior parte das vezes nos dias de hoje. Pronto. Como é que a artroscopia apareceu no mundo ocidental? Apareceu no mundo ocidental porque houve um senhor canadiano, o professor Robert Jackson, que fez a mesma coisa que o Dr. Cantante Garcia. Ele, por acaso, teve-se de deslocar ao Japão porque era o médico de uma seleção canadiana que foi lá disputar uns Jogos Olímpicos. Ele teve conhecimento da artroscopia e conseguiu entrar em contacto com o Dr. Watanabe e estagiar com ele de maneira a aprender o método da artroscopia. Pronto, depois de ele ter aprendido, ele adquiriu alguns artroscópios. E o que é o artroscópio? O artroscópio é este instrumento que você vê aqui. Como vê, é um instrumento que é um instrumento óptico, portanto, se você espreitar através aqui desta superfície, vai ver que consegue ver pelo outro lado, apesar desse instrumento já estar um bocadinho danificado, aliás, por isso é que está aqui, de outra maneira não estaria. Isto é introduzido, portanto, dentro da articulação e permite-nos ter imagens diretas do que se passa lá dentro. Isto também foi um avanço incrível no diagnóstico e na cirurgia, nomeadamente e na altura a nível do joelho, porque repara, também nesse tempo, nos anos 60, nos anos 70, também era muito difícil fazer o diagnóstico de afecções do joelho e a cirurgia também de uma maneira geral era muito traumática porque tinha de ser uma cirurgia aberta. Repare que é impressionante que eu ainda hoje as pessoas têm a ideia do líquido do joelho e tratar o líquido do joelho. É algo que ainda hoje estou a falar muito. Que é uma coisa que nós hoje em dia sabemos que não faz qualquer tipo de sentido, porque o líquido no joelho não é uma doença. O líquido no joelho é um sintoma. O que é que acontece? O que acontece é que se há alguma coisa que está mal dentro do joelho, seja uma ruptura do menisco, uma ruptura do ligamento, uma lesão da cartilagem, etc., como é que o joelho reage? Reage aumentando a quantidade de líquido. Porquê? Porque o líquido no joelho é como o óleo do carro, portanto aquilo é um lubrificante e, portanto, o organismo tenta suprir aquele problema aumentando a quantidade de lubrificante dentro do joelho. Agora, nós antigamente, nos anos 60 e até nos anos 70, nós muitas vezes não sabíamos por que razão é que esse líquido aparecia. Tirando aqueles casos clínicos em que o doente apresentava uma história clínica muito típica que nos permitia, até com alto grau de probabilidade, só pela história clínica, fazer o diagnóstico de uma ruptura meniscal. Em muitos casos não era possível saber por que razão é que o doente tinha líquido no joelho. Mas que o doente ia ao hospital, aquilo doía-lhe, o joelho estava inchado, chegava-se lá, tirava-se aquilo com uma agulha e esperava-se por dias melhores. Mas o diagnóstico não era feito. De maneira que a artroscopia, nesse aspecto, foi algo de absoluto que veio revolucionar por completo, digamos, todo este campo. E eu aqui gostaria de também mencionar uma coincidência, um facto, que foi absolutamente fundamental e que acho que foi uma coincidência muito feliz para o desenvolvimento da artroscopia. Sabe que na história da humanidade há momentos desgraçados, como sejam as guerras, não é? No século passado tivemos a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, mas sabe que às vezes há acontecimentos na história da humanidade que são absolutamente essenciais para o avanço numa para o desenvolvimento área. E o que é que foi essencial para o desenvolvimento da artroscopia? Foi o facto de, na altura, o TAC e a ressonância magnética ainda estarem muito atrasados, sobretudo em termos diagnósticos e nomeadamente para as articulações, aliás, para todo o sistema musculoesquelético, mas em particular para as articulações. E porquê é que isto foi uma felicidade? Porque, repare, a artroscopia, quando começou, era um meio puramente diagnóstico. Aquilo que se fazia, e eu estou, digamos, a falar neste facto, porque eu acho que é absolutamente de louvar, foi absolutamente extraordinário, quer dizer, a paciência, a resiliência que os pioneiros da artroscopia tiveram, aquilo que eles tiveram que, digamos, que aturar, passo o termo,
as críticas que tiveram de ouvir, porque isto era uma seca. Eu posso lhe dizer que eu próprio, pessoalmente, nunca pensei que a artroscopia fosse a lado nenhum. Eu ainda hoje considero isso um dos maiores erros, se não o maior erro da minha carreira, erro esse que felizmente eu tive a oportunidade de corrigir posteriormente, mas eu confesso que eu não dava 5 reis pela artroscopia. E porquê? Porque quando isto começou, não havia os meios que há hoje. A única coisa que havia era efetivamente esta óptica. O que é que acontecia? Isto era esterilizado, era introduzido dentro do joelho e o operador estava literalmente a fazer o espreito ao furo. Portanto, a pessoa tinha de espreitar através deste aparelhinho para dentro da articulação. Não havia câmaras para ligar isto à televisão. E isto quer dizer o quê? Que o cirurgião era o único que via o que estava a fazer. A sala estava às escuras, o resto das pessoas também estavam às escuras, que não sabiam o que é que se estava a passar, e não era possível fazer absolutamente nada. Ou seja, nós, quando metíamos o tubo, sim senhor, víamos as estruturas, fazíamos o diagnóstico, olha, está ali um menisco roto. O que é que nós fazíamos para o menisco roto? Tirávamos o artroscópio. O que é que acontece? Isso obrigava que o doente fosse novamente preparado, que o cirurgião fosse novamente para uma operação. Porque é evidente que nós, ao encostarmos isto ao joelho e estarmos a mexer aqui com as mãos, a esterilização desaparecia. Portanto, havia o problema de poder conspurcar e, consequentemente, infectar, portanto, o campo operatório e, neste caso, o joelho do doente. De maneira que, repara, quer dizer, isto foi realmente necessário, uma força de vontade, uma resiliência, uma paciência absolutamente notável dos pioneiros da artroscopia. É claro que a artroscopia, entretanto, foi evoluindo de uma maneira extraordinária. Isto hoje em dia juntamente com os meios e com os meios tecnológicos também. Juntamente com os meios tecnológicos, de tal maneira que hoje em dia a maior parte das operações que são feitas a nível do joelho e a nível do ombro são feitas com recurso à artroscopia através de uns pequenos furinhos, como já tivemos a oportunidade de ver, o que naturalmente aumenta exponencialmente não só a qualidade do pós-operatório, como inclusivamente a rapidez da recuperação. Muito bem, doutor. Relativamente a este assunto, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Só se você pensa que temos mais 2 minutinhos. Temos mais 2 minutinhos, então olha, deixe-me que mostre aos telespectadores um quadro do professor Robert Jackson, que eu por acaso tive a oportunidade de conhecer pessoalmente no Texas, em Dallas, onde ele foi o chefe do departamento de ortopedia de uma universidade bem conhecida, Baylor Medical Institute, durante cerca de 10 anos. Nós, no lado esquerdo, podemos vê-lo a fazer aquilo que fazia melhor, que era a artroscopia do joelho, à direita, no momento de lazer com a esposa. Eles eram um casal formidável, de uma simplicidade absolutamente extraordinária. Quer dizer, o Dr. Jackson nunca realmente se deixou, digamos, envaidecer pelo facto de ter sido um verdadeiro pioneiro desta técnica a nível de todo o mundo ocidental. Nesta altura não havia selfies, é por isso que eu não apareço na fotografia, mas também acho que não faço aqui falta nenhuma. Faz, claro que faz, principalmente aqui ao nosso tempo de saúde. Doutor, muito obrigada por mais um programa, voltamos na próxima semana. Com certeza, espero que tenham gostado e que não tenha sido demasiado maçudo. Não, deu perfeitamente para entender o que é a artroscopia e para quem não sabia lá em casa, tal como eu, confesso que desconhecia o termo, ficamos a entender o que é a artroscopia. Muito obrigada mais uma vez. Quanto a si, continuo desse lado sempre a acompanhar tudo o que acontece na região em novonoticias.pt. Quanto a mim, resta-me desejar-lhe um bom fim de semana e uma boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.